Olá, como vocês estão? A gente está aqui em mais um momento para poder estudar e meditar, na palavra de Deus. A gente vai continuar, a leitura dos mandamentos, que são 10, a gente já viu 2, agora a gente vai ver o terceiro. E tá lá em Êxodo 20, no versículo 7. Eu acho que na verdade todos eles estão muito linkados, né? Você não consegue fazer uma coisa sem fazer outra, ou quando você cai em uma coisa, você consequentemente vai acabar caindo em outra, né? Por exemplo, agora esse terceiro, ele é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E aí a gente fica: o que é tomar o nome de Deus em vão? Então, e aí existem muitas formas, e às vezes a gente pensa que é só no falar. Por exemplo, eu tenho esse marca-texto aqui, e aí ele cai, e aí eu falo: ai meu Deus. E é muito interessante, porque quando a gente clama por Deus, e quando a gente chama pelo nome dele, ele imediatamente, inclina os seus ouvidos para nos atender. Então ele fala pra gente não tomar o nome dele em vão por causa disso, porque ele se inclina para nos ouvir e para prontamente nos atender, né? Por isso ele fala, e ele fala pra gente que ele não vai ter por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E aí existe algo muito além disso, do que, por exemplo, eu tô numa conversa e eu tô falando: nossa, meu Deus do céu, aconteceu isso, não acredito e tal. Não é apenas isso, né? Tomar o nome de Deus não é apenas pronunciar o nome dele. Mas quer ver algo que eu penso que é muito válido e que é tomar o nome de Deus em vão? Quando nós nos dizemos, nos colocamos na posição de que nós somos cristãos e falamos assim: eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou alguma definição que vai lembrar Cristo, né? Vai lembrar que nós somos representantes de Cristo, né? Até porque o segundo mandamento ele fala disso, né? Quando a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente foi criado para representar Cristo aqui, né? Hoje a gente representa Cristo aqui nessa terra, né? Através da imagem dele, né? Que ele reproduz em nós. Abraão, ele tinha isso aí, né? Ele era o representante da terra, mas ele perdeu o direito quando ele e Eva pecaram, né? Mas Cristo, ele veio e nos concedeu isso novamente, né? Essa oportunidade, né? Esse direito de nós sermos os seus representantes. E aí, quando ele fala isso, o que eu tô querendo dizer é que quando eu digo que eu sou cristã, eu levo a imagem de Cristo. Então eu carrego o nome dele. A minha conduta, a minha postura carrega o nome dele. Mas se eu falo de uma maneira e procedo de outra, então eu estou manchando a imagem de Cristo, eu estou tomando o nome dele em vão, porque as pessoas vão olhar para mim e vão falar bem assim: ah lá, aquele que diz que é filho de Deus, aquele que diz que é crente, né? Aquele que diz que Cristo transformou a vida dele, mas transformou em quê? Porque eu não vejo diferença em nada. É uma pessoa que fala mal dos outros, né? É uma pessoa que é confuseira, é uma pessoa que gosta de explorar os outros, né? Não ajuda, mas se puder explorar, tirar alguma coisa, ela vai tirar. Então isso também é tomar o nome de Deus em vão. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Porque ele fala que ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Um texto que eu me lembro, que para mim se encaixa nisso, tá lá em Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, nos versículos 20 até em diante, né? É muito interessante porque ele vai falando ali sobre os falsos profetas. E
E a gente pode tirar isso para a nossa vida no cotidiano. Ele diz assim, ó, assim, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é uma coisa que a gente também tem o hábito de dizer, né? Pelos seus frutos os conhecereis, né? E aí, quando a gente contempla as coisas divinas, a gente vai produzir os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, benignidade, né? Assim vai, tá lá em Gálatas 5:22. E aí ele diz assim, eu continuo dizendo no versículo 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, né? Então não adianta eu chamar o nome de Deus ou aparentemente professar o nome de Deus, mas não faço a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus e assim eu vou estar zelando pelo bom nome dele. Muitos naquele dia hão de dizer, no grande dia, quando Jesus voltar, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então a gente precisa zelar pela imagem, pelo bom nome de Deus, porque isso é algo assim muito sério, né? E é o que ele fala, eu não vou ter por inocente. Então, se a gente não vai ser tido por inocente, significa que quando a gente toma o nome de Deus em vão, a gente mesmo está se condenando, né? E aí a gente precisa ir até Jesus e pedir perdão pelos nossos pecados, por ter tomado o nome de Deus em vão, por ter agido de maneira ruim, né? Perante Ele, perante a sociedade, e pedir a Deus os frutos do Espírito, para que assim a gente possa cumprir com as nossas responsabilidades que nós temos, né? Então que Deus os abençoe e até mais.